conta sempre chega, né, pô? O Banco Central, o mercado vai premiar quem faz a lição de casa. Diversificação faz total sentido no financiamento monetário e da mercado de ações. Onde nós vamos caminhar? Olá, eu sou o Thiago Nunes, sócio da Davos, e estamos começando o nosso DavosCast especial sobre o agronegócio. Afinal, o agro é pop, né? É isso aí, aqui comigo, Ricardo Pompermayer, nosso estrategista. Olá a todos. E o nosso convidado mais do que especial, né, o Paulo, meu colega de faculdade, amigo pessoal aí há mais de 20 anos. Vocês não vão falar sobre apelidos não, né? Melhor não, né? Nessa parte pula. E sócio da Risa Asset. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Valeu, Thiago. Obrigado, Pomper. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando aqui do DavosCast. A gente que acompanha o DavosCast já há algum tempo. Né? Vai fazer sucesso lá na República de então, vocês. vai fazer bastante sucesso aí entre o pessoal que acompanha, que a gente conhece. A gente falou que pode falar de tudo aqui, só não pode falar de apelido, né? Aí não dá. Melhor não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, tá bom. Paulo, a gente montou uma pauta aqui onde a gente começa falando um pouco lá de fora. Depois a gente traz aqui pro Brasil e olha um pouco de perspectiva para frente, tá? Tá bom. A gente sempre quis fazer um episódio voltado para o agro, mas Afinal, o agro é pop, né? Exato. E essa é a primeira vez que acabou dando certo. Então, assim, a melhor pessoa para estar aqui com a gente, sem dúvida, é você. Muito obrigado. Só não vale contar as histórias podres do Thiago, não. Senão aí não vale. Então tá, vamos lá, vai. Mas vamos lá, né? Começando com lá fora, acho que assim, a gente viu desde a eleição do Trump, né, uma chacoalhada aí no mundo como um todo, até principalmente falando da política de adoção de tarifas para importação, tá? Especificamente para o agro, né, quais têm sido os principais impactos? Vamos lá, né? O agro teve várias de suas commodities que são exportadas para os Estados Unidos taxadas num primeiro momento, né? Então, logo que veio a taxação, isso causou um impacto relevante em diversos setores do agronegócio, vamos dizer assim, principalmente nos setores de café, carne, celulose, que acabou ficando fora logo de cara, mas houve uma perspectiva de que seria taxado. O suco de laranja também escapou, né? O suco de laranja também escapou, frutas e alguns outros derivados, tal quais como móveis que derivam de madeira e tudo mais. Né? O que se percebeu foi que não houve um impacto de fato muito grande nas principais commodities de exportação. Por quê? Vou dar um exemplo do café, por exemplo. Né? O café, os Estados Unidos importa grande parte do café brasileiro. O Brasil é o maior exportador mundial de café arábica e de grande parte do Conilon. Só que a gente está vivendo um momento em que a relação de oferta e demanda do café ela está muito estreita. O que significa isso? Né? A gente está produzindo muito menos café do que o necessário para você ter um crescimento do estoque mundial. Então, na hora que você teve a taxação, o que aconteceu? Né? O Brasil olhou para o lado, tinha um tanto de gente querendo importar esse café brasileiro. Né? Os Estados Unidos olhou para o lado e falou, não tem tanto lugar para mim importar café para substituir esse café do Brasil. O que aconteceu no curto prazo foi que o café acabou subindo. Né? Então, para o brasileiro aqui, para o produtor brasileiro, não teve um impacto negativo. Na verdade, teve até um impacto relativamente positivo inicial. E a estratégia se manteve estável até agora, no momento em que foi derrubada a taxação, e aí voltou a cair um pouco o café e voltou para a normalidade. Né? O setor, por exemplo, de carnes, ele já teve um impacto um pouquinho maior no início, você viu uma queda do preço da arroba do boi. Isso mesmo, né? Com a JBS tendo a maior produção dela lá. Exatamente. O que acontece é que, assim, mesmo a JBS tendo essa produção lá, eles acabam ainda tendo que importar um pedaço, né, dessa produção aqui do Brasil. Tá na baixa, e o ciclo está na baixa. Então, assim, na verdade, a gente pensa assim, até teve vamos dizer assim, uns frigoríficos que se aproveitaram um pouco da notícia, derrubaram um pouco o preço da arroba para poder comprar melhor preço ali, mas logo também a arroba já voltou e se manteve estável. Né? Celulose não teve impacto, né? O suco de laranja ficou fora, não teve impacto. Né? O setor de frutas acabou sofrendo um pouco, o mercado americano é bastante importador de frutas, e aí como um produto in
natura, você tem um problema que você não consegue estocar isso. Então, grande parte dessa fruta era importada pelos Estados Unidos, então teve um impacto inicial ali relevante. Uma cultura relevante? Manga, uva, mas principalmente manga. E o setor que ainda continua sofrendo, por exemplo, é o setor de madeireiro brasileiro, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos é um grande importador de placa MDF do Brasil, né? E o setor, de fato, depende dessa importação americana. Tem substitutos a nível mundo para que os Estados Unidos substitua essa importação brasileira. Canadá, né, que tá. Então, é um setor que ainda está sendo bastante impactado. Quando você vai ali no Paraná, Santa Catarina, onde você tem essas grandes fábricas de MDF, tem muita gente que ainda está com a fábrica fechada, com férias temporárias a mais de 60 dias. Então, ainda tem setores que estão sendo impactados. Mas, assim, se você for olhar numa perspectiva mais ampla, foi pouco impactado pelo que poderia ser, né, dado muito mais esse cenário de oferta curta e demanda forte dos produtos que foram taxados ali inicialmente. Tá? O mercado se autorregula, né? Exatamente. E, assim, os Estados Unidos não é grande importador do agronegócio brasileiro, como a China, outros grandes players a nível mundial. Então, assim, a gente acabou não sofrendo tanto nesse cenário de taxação. E falando especificamente da China, né? Recentemente a gente teve ali o pré-acordo, né, entre Estados Unidos e China, e uma das exigências dos Estados Unidos é que comprasse mais soja, que a China comprasse mais soja dos Estados Unidos, né? Como é que isso aí pode afetar o produtor brasileiro, né? Que hoje o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, os maiores exportadores para a China. Isso, na sua opinião, vai afetar o produtor de soja brasileiro ou ainda é muito cedo para... Ainda é cedo para dizer. Nesse momento, a gente vive um momento que a gente já exporta muito pouca soja, né? A soja brasileira é exportada basicamente ali de fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, principalmente fevereiro, até agosto. Esse é o grande janela de exportação de soja brasileira. Depois disso começa mais exportação de milho e tudo mais. Então, assim, a China meio que já comprou o que deveria comprar do Brasil. Inclusive, foi recorde mundial de exportação em volume de soja para a China do Brasil esse ano. Então, assim, a gente poderá ver algum reflexo disso para a próxima safra. Então, tem que esperar ali fevereiro, março, quando as exportações brasileiras deveriam ganhar maior tração. Para ver se realmente está para ver se realmente esse vai ter algum efeito esse acordo lá deles. Na realidade, a China ela tem uma demanda de soja que ela vai ter que importar um pouco dos Estados Unidos anyway. Então, assim, mesmo porque só a soja brasileira não daria conta, né, de suportar a demanda chinesa, dado que tem outros players que também são compradores aqui no Brasil e vão continuar importando do Brasil também. Então, assim, é uma jogada entre eles, né, de toma lá da cá para segurar, né, tentar negociar melhor. A China, a gente acredita que ela já tinha um estoque razoável de soja, então ela veio comprando do Brasil muito forte, se estocando ainda mais para poder negociar melhor com os Estados Unidos. Né? Então, nesse primeiro momento ainda não teve um impacto. Na hora que você olha aqui Brasil, em termos de preço positivo, né? Em termos de preço não mexeu muita coisa, né? O preço futuro de soja continua aí no mesmo patamar dos últimos meses. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver se, de fato, vai ter esse movimento chinês e como isso vai poder impactar aqui no Brasil. O Brasil deve ter uma safra recorde de soja de novo. Algumas regiões tiveram algum problema. Então, assim, vai depender muito também de como vai ser o clima aqui, né, para definir, de fato, como que esse movimento vai afetar as exportações brasileiras. Falando de acordos bilaterais, a gente acompanha há mais de 20 anos aí a tentativa de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A gente sabe que era difícil por causa das barreiras de alguns países, principalmente com o agro. Mas parece que agora vai. Primeiro, como é que você vê? Você vê esse acordo como possível, ele sai, e ele saindo, qual que é o benefício direto para o Brasil nessa seara? Eu acho que tem uma chance bem grande desse acordo sair. O principal setor que impede que isso aconteça é o setor do agronegócio europeu. Né? Eles são muito protecionistas e como a competitividade deles com relação ao Brasil é muito ruim. Eu já vi eles fechando Paris para fazer um protesto. Exatamente. Assim, o nível de competitividade deles contra o agronegócio brasileiro é muito baixo, então eles não conseguem ter custos razoáveis
comparando com os nossos custos aqui de produção. Então, eles acabam impondo alguns outros tipos de barreiras que podem afetar um pouco a nossa exportação. Eu não sei se vai ser tão positivo assim para o agronegócio brasileiro esse acordo Mercosul. Por quê? Ele abre algumas frentes de exportação, principalmente de carnes, alguns produtos processados do Brasil, mas alguns produtos in natura, ele acaba criando algumas barreiras que, na minha visão, podem ser até um pouco mais danosas do que benéficas para a gente. Então, assim, impõe regras de desmatamento que estão completamente fora da realidade do que a gente vive aqui como legislação, né, do Código Florestal Brasileiro. Né? Então, assim, tanto que, para fechar esse acordo, inclusive, eles estão topando adiar um pouco essas barreiras, vamos dizer assim, climáticas com relação ao nosso agronegócio. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver como isso vai ser de fato implementado, porque para o setor do agronegócio em específico, eu não sei o quão positivo pode ser esse acordo. Tá? Eu acho que eu tenho algumas dúvidas. Lógico que para alguns setores específicos dentro do agronegócio, porque o agronegócio é muito grande, vai ser bastante positivo. Setor de frangos, setor de suínos, etc. Mas para algumas commodities em específico, ela pode ser, inclusive, um pouco danosa, na minha visão. E você mencionou, né, as críticas aí que fazem o agronegócio brasileiro. Recentemente, a gente teve a COP30, aí, último mês, em Belém, né? E a gente viu várias críticas ali ao agronegócio brasileiro, né? De dirigentes europeus. De dirigentes europeus, obviamente, né? Agora, na sua visão, qual que é a imagem hoje do agronegócio brasileiro no exterior e quais são os maiores mitos que a gente propaga lá para o exterior, né? Ou que pelo menos a mídia ali propaga? Esse é o grande problema, né? A visão de mundo do agronegócio brasileiro é completamente diferente da visão de quem participa do agronegócio brasileiro e quem vive no Brasil do agronegócio, né? Assim, o que se propaga lá fora basicamente puro protecionismo, né? Então eles falam, o agronegócio brasileiro desmata, o agronegócio brasileiro tem queimadas absurdas, né? Assim, são dados e completamente diferentes dos fatos, da realidade, né? Assim, o agronegócio brasileiro é o agronegócio mundial que mais preserva no mundo, disparado, né? O que tem maior área preservada. O produtor rural brasileiro é obrigado, por lei, na propriedade em que ele possui uma reserva legal que começa em 20% e na Amazônia vai a 80% da propriedade, na qual ele é obrigado, né, a cuidar dessa parte protegida da terra dele. Você vai lá nos Estados Unidos, na Europa, é zero. Ele pode desmatar quanto ele quiser. Né? Então, assim, existe um slogan né, nos Estados Unidos que é uma política pública defendida, né, por, vamos dizer, pelas associações de fazendeiros deles lá, que chama Farm Here, Forest There. Né? Ou seja, fazendas aqui, lá floresta. Por quê? Eles sabem que se o agronegócio brasileiro se expandir muito mais, a gente, no nível de competição que a gente já tem, provavelmente eles não vão conseguir competir conosco, o que já acontece, na verdade, sim, a gente é bem mais competitivo, da porteira para dentro é muito mais competitivo do que o americano, do que o europeu, canadense, né, qualquer outra parte do mundo, basicamente. Então, assim, o que a gente vê são grupos que, financiados por ONGs, financiados por governos que têm a intenção, né, de proteger o agronegócio tanto europeu como americano, eles acabam montando essa imagem do agronegócio brasileiro fora. Acho que o que a gente precisa fazer é tentar, através de mídia, através de fatos, né, mostrar a realidade do Brasil. Né? Assim, muito diferente. E aqui, para deixar até nosso ouvinte, a nossa ouvinte com a mesma informação, antes da gente começar aqui a gravar, você estava contando para a gente qual é o percentual de área plantada no Brasil versus área preservada, mata nativa. Exato. Eu não tinha a menor ideia desses números. O mais legal é ele fazendo a conta de cabeça pra gente. É que a gente vê esses dados da Embrapa quase que todo ano, então fica fácil pra gente que tá vendo. Mas assim, só para vocês terem ideia, hoje 11% só do território brasileiro são áreas cultivadas pelo agronegócio.
17% do território são pastagens. Dentre esses 17%, a gente tem um percentual ali de 4, 5% de pastagens naturais, ou seja, não houve desmatamento, já era daquele jeito. Pampa no sul, algumas áreas alagadas no Mato Grosso, Tocantins, etc. Então, na hora que você soma 17 mais 11, né, dá 28, aí você tem 6% que são áreas que foram modificadas pela população. Então, cidades, estradas e etc. Né? Então, dá 33%. 67% do território brasileiro é preservado. Grande parte dessa preservação... Mais no norte. Exato. O pessoal acaba não... A população brasileira vive muito concentrada, né, no sul, sudeste e no litoral. Então, você acaba não percebendo. Existe uma diferença também no mapa, na hora que você olha, quanto mais ao centro está, parece que é menor, né, o estado. Mas o estado do Amazonas, do Pará, são estados gigantescos, né? Acre, Rondônia, Amapá, Roraima. Então, você tem áreas preservadas. Grande parte dessas áreas preservadas ainda são preservadas pelos agricultores. Ou seja, como existe Código Florestal e eles são obrigados... todo produtor rural, né, proprietário rural é obrigado a preservar uma área de acordo com o Código Florestal da sua propriedade. Grande parte dessa área de preservação brasileira está sendo preservada pelo agronegócio brasileiro. Então, assim, o pessoal fala muito de desmatamento. A maioria do desmatamento ilegal do Brasil não se dá por agricultores nem de perto. Tá? Assim, os agricultores... Hoje, você abrir uma área, né, como se diz desmatar uma área sem autorização, sem passar pelo todo o processo de licenciamento, o IBAMA vai embargar essa área em coisa de 3, 4, 5, 6 meses, ninguém vai comprar tua soja, teu milho, nada, você não vai produzir. Né? Nem criar boi você consegue mais também, que existe a questão de rastreamento hoje. Então, assim, não tem motivo para o agronegócio brasileiro desmatar ilegalmente. Né? O que acontece é que, assim, você tem áreas que são de propriedade privada há bastante tempo, que não foram desmatadas ao longo do tempo, mas que hoje o produtor quer desmatar uma área que é compatível. Então, vamos supor, ele tem uma área de 1.000 hectares, lá ele quer desmatar 50% dessa área. Pô, ele tem o direito de fazer isso, ele entra com o processo, o licenciamento é feito todo regular e ele poderia abrir. Respeitando a lei. Respeitando a lei. O que acontece é que, assim, na região amazônica, sendo bem sincero, mesmo respeitando a lei, tudo, você não consegue autorização, então você não abre. Basicamente, o que acontece é isso. E aí é o desmatamento ilegal que a gente vê, que então, aí o desmatamento ilegal geralmente é feito, ele é feito por grileiro, entendeu? Assim, e aí esse grileiro está grilando terra em área de floresta nacional, de parque nacional. Então, assim, são situações de ilegalidade que, com a extensão territorial do Brasil, a gente não consegue ter fiscalização para conseguir conter isso. Mas, assim, vamos dizer, a maioria do desmatamento vem disso, não vem do processo do agronegócio como um negócio econômico. Quer encerrar esse bloco? Depois a gente passa para o Brasil? E para a gente encerrar aqui o bloco, juros altos no mundo por mais tempo impactam diretamente a inflação de alimentos. Né? A gente está vendo a pressão lá que os americanos já estão fazendo no governo. A gente consegue se beneficiar nessa linha ou é problema para a gente aqui também? É problema para a gente aqui também, né? Porque o agronegócio brasileiro, ele, em grande parte, é financiado pelo mercado, né? Seja bancos, seja pelas empresas, né? É um setor que ele demanda muito capital. E os juros altos não estão só lá, estão aqui também. Então, o custo de produção do Brasil fica muito mais alto e, automaticamente, a gente vai ver isso se refletindo nos produtos que a gente consome, né? Acaba que o agronegócio tem a especificidade da questão da oferta e da demanda, então a gente pode ter uma situação que inclusive é o que está acontecendo, de os alimentos ficaram mais baratos de 2, 3 anos para cá, né? Em grande parte das commodities agrícolas caiu de preço e os juros aumentou. Mas isso pressiona muito o produtor em específico, né? Que muitas vezes acaba plantando uma área menor, investindo menos na lavoura, porque não aguenta, né, essa questão de prejuízo e etc. Então, e aí, no final das contas, essa questão de oferta e demanda acaba se equilibrando de novo, e aí a gente vê os preços aumentando. Eu acho que
a longo prazo, isso vai acontecer aqui também. Acho que a gente vai sofrer desse mesmo problema que eles estão vivendo lá. Vamos passar agora para o Brasil, né? A segunda parte aqui do nosso episódio, tá? E começando a falar de financiamento, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha muito bancos, principalmente estatais, né? Banco do Brasil, notadamente, né? E as cooperativas ali, eu posso citar algumas, né? Como a Cochupé, por exemplo, que é uma das maiores do mundo, né? Como fonte de financiamento para o agronegócio. Recentemente a gente teve uma mudança disso, né? O mercado de capitais cada vez mais presente, seja com CRAs, com LCAs, né? Com outros instrumentos ali. Até com a chegada da Risa, né? Até os próprios fiagros, né? Como é que você vê a mudança e qual que é o papel hoje do mercado de capitais para o financiamento do agronegócio? Assim, ainda é muito pequeno, tá? O mercado de capitais, apesar de ter injetado aí, a gente imagina algo como 150 bilhões de reais no agronegócio brasileiro ano passado, né? Ainda é pouco relevante, né? Quando você olha todo o setor em específico, né? Todo o financiamento do setor do agronegócio. Mas o que a gente está vendo é que essas fontes mais tradicionais elas vêm se esgotando, né? Primeiro veio o Plano Safra lá atrás, então o Tesouro não tem dinheiro, né? Então Tesouro com essa questão fiscal cada vez participa menos do financiamento do setor. Você viu uma entrada posteriormente ali das tradings, das grandes multinacionais financiando grande parte do setor e os bancos tradicionais sempre participando também, né? Banco do Brasil, né? Viu a entrada das cooperativas de crédito que hoje representam uma porção grande, tá, do financiamento do setor, então o Sicredi, as Sicobs de cada lugar ali em específico. E aí os bancos privados de grande porte começaram a participar de maneira mais intensa a partir ali de 2014, 2015. Eles cresceram muito, né? Principalmente Santander, Itaú, Bradesco. E aí, a partir do ano ali de 2020, 2021, o mercado de capitais começou a engrenar de fato, com muito mais emissões de papéis, né? CRAs, etc., e a entrada dos fiagros. O que acontece é que o setor viveu uma bonança grande em 20, 21 e 22, e a partir do ano de 23 você viu uma situação contrária, né? Uma margem subindo, muito apertada, juros subindo. E aí houve um recuo muito grande de players que tinham entrado muito forte e que acabaram recuando muito, né? Tentando trazer esse dinheiro que estava na rua, na mão dos agricultores para dentro de casa, no momento em que as margens eram muito apertadas, e aí você começou a ter um problema de liquidez, né? do setor. Assim, há algum tempo eu não via um ano igual esse de 2025. Talvez, assim, eu estou há 15 anos fazendo isso, é o ano que eu vi, talvez o pior ano em relação ao financiamento do setor que eu vi. O ano em que os bancos foram mais foram mais seletivos na concessão, que concederam menos, mais seletivos na questão de garantias. Eu nunca tinha visto, né? Banco do Brasil, por exemplo, puxando crédito de fato, assim, né? O Banco do Brasil muitas vezes ele rolava, etc. Banco do Brasil, mas bem esse afetado, ano, esse ano foi bem atípico. Também tem a questão de recuperação judicial dos produtores rurais, que foi aprovada lá em 2021, mas que como em 21 e 22 a gente estava na bonança, você não viu o efeito disso, né, jurídico disso. A partir de 23 esse negócio começou a crescer muito. Então, assim, de fato, isso traz insegurança jurídica, e insegurança jurídica traz o quê? Falta de investimento, né? Então, assim, de fato... E aí os fiagros que entraram forte também nessa época começaram a ter problemas relevantes de crédito, CRAs começaram a ser defaultados no mercado. Então, assim, o mercado também ficou muito mais receoso de colocar o seu dinheiro no setor. Mas, assim, eu acredito que a médio e longo prazo o mercado de capitais vai ser o grande financiador do agronegócio brasileiro, assim como é nos Estados Unidos, na Europa, porque as outras fontes elas são mais limitadas. Escassas. Né? São mais escassas. Né? E eu acho que é uma questão de forma, produto, que ao longo do tempo o mercado vai se adaptar e o agronegócio vai se adaptar ao mercado de uma forma em que o mercado de capitais vai ser o grande financiador do setor. E aí nessa linha de crédito ainda, Paulo... a gente viu, né, juros altos, a gente começa a ter as crises de crédito em diversos setores e no agronegócio não é diferente. Só que o agro, como você mesmo disse, é muito amplo, né? Quais são os setores hoje que
a gente tem mais dificuldade em crédito e que o investidor, o cliente que está ouvindo a gente hoje aqui tem que estar mais atento ou mais preocupado? São os grandes demandantes de capital de giro, né, na minha visão. Porque você tem muitos setores em que eles não têm margens tão relevantes. O capital de giro ficou muito caro. Exato. Distribuição de insumos é um setor clássico que vive um problema há 2 anos e meio, que ainda não foi 100% sanado. Ainda vai demorar um tempo para recuperar, na minha visão. Você teve diversas grandes empresas do setor de distribuição de insumos pedindo recuperação judicial ou tendo que ser capitalizadas por controladores estrangeiros e tudo mais. Por quê? Você teve uma questão de queda de margem, uma reprecificação de estoque que machucou demais o resultado, né, em 23 e 24, né, e um aumento muito grande do custo de capital, no qual ela é muito dependente, né? Então, assim, essas empresas elas têm, vamos dizer, uma participação muito grande do capital de terceiro na sua estrutura de capital, e os juros nesse preço, né, não aguenta muito desaforo. Então, os setores mais intensivos em capital os juros intensivos você não pode errar, né? Exato. Os mais intensivos em capital foram os que mais sofreram. Mas o setor de produção também sofreu bastante, principalmente os que estavam com margens mais apertadas, né? Então, o setor de soja e milho sofreu bastante. Soja, milho, algodão. Até porque com bastante. juros a 15 mais 4, 5 de spread, pelo menos, o cara para fazer um ROI de 20 todo ano tem que ser bom, né? Tem que ser muito bom, né? E aí assim, antes de passar ali para a pergunta da Risa, né? Dá um panorama para a gente, sim. A gente tem principais grupos agropecuários que hoje tem dívida no mercado, né? Açúcar e álcool, tem a parte de milho e soja, né? Grãos, né? Então. Tem a parte de pecuária. Como é que está o panorama desses 3 setores, principalmente? Né? E se tem alguma empresa grande, né, que possa vir a quebrar, que nem a gente teve em outros setores, né? Master ali, Americanas, Light, né? Sim. Como é que você vê esse panorama desses principais grupos que tem mais dívida emitida? Né? Açúcar e álcool é um setor que vem de um momento muito bom. Agora a gente está tendo um primeiro movimento de queda expressiva do preço do açúcar. Né? Então, assim, é um setor que já foi muito consolidado, as empresas hoje são bastante consolidadas, capitalizadas. Lógico, você tem um outro player, mas são os menores players que podem ter problemas, mas nada de muito relevante que deve estar no mercado. Se o preço do açúcar continuar muito baixo por muito tempo, aí você pode começar a ter um desequilíbrio. Mas ainda não está longe disso acontecer na nossa visão. Logicamente, você tem um grande player desse setor, que é a Raízen, a gente é só se olhar balanço e notícia e olhar de fato. Mas aí foram escolhas erradas, né, de alocação de capital. Na minha visão, foram investimentos muito grandes, mal sucedidos, mal implementados e uma falha de gestão. O Brasil não suporta uma corporation, na minha visão. Assim, a gente que trabalha com crédito, no Brasil você precisa ter dono. Né? A gente brinca, é difícil dar dinheiro para quem não tem dono ali. Ó. Brasil, as empresas familiares geralmente são as melhores gerenciadas, por incrível que pareça. Né? Então, assim, existe uma dúvida muito grande com relação à Raízen no mercado como um todo. Como que ela sai, já abriram bastante, como que ela sai desse buraco que ela se enfiou, né? Vai precisar de uma capitalização grande, uma venda de participação para entrar um terceiro sócio, ou se de fato não vai ter essa entrada, se não vai acontecer nada disso e ela vai para um nível de default. Né? Assim, hoje existe essa preocupação e ela é real no mercado que compreende o açúcar e álcool, né? Mas fora ela, a gente não vê uma outra companhia nessa situação. Acho que teve lá na Raízen, teve a questão, a gente vê aí as margens do setor de distribuição de combustíveis ficaram muito problemáticas, teve toda essa questão PCC envolvida, etc, tal. Teve a questão de investimento em etanol de 2G, que ficou muito longe do retorno que eles esperavam. Investimento muito alto para um retorno baixo. Exato. Teve investimento... teve a questão das queimadas também, né, que prejudicou a produtividade. Mas, de fato, teve um erro de gestão, de consolidação, né, pós-compra da Biosev, lá, que era, né, Dreyfus, etc., que, de fato, é um erro de gestão também e que ainda não está 100% resolvido. Estão desmobilizando vários ativos, né? Mas assim, é o bom que eles têm 2 sócios grandes, né? Principalmente a Shell ali, que a coisa acabou de ser recapitalizada, e você tem ativo para vender. Exatamente, mas assim, com juros de 15 o spread que o mercado cobra,
Não sei por quanto tempo, né? Assim, a gente estava fazendo Tudo uma passa conta. pelo Banco Central começar a baixar juros. A gente fez uma conta lá, por exemplo, a venda das usinas do Mato Grosso do Sul que eles fizeram para o Grupo Cocal, né? 1,5 bi à vista, isso pagou 4 meses de juros da companhia. Então, assim, você desmobilizar um ativo de 1,5 bi e isso só suportar 4 meses de juros da dívida da companhia, mostra que tem alguma coisa que... ela precisa se capitalizar, ela precisa urgentemente se capitalizar. Agora, assim, do setor por exemplo, de soja e milho, as grandes empresas listadas aí, a gente não vê nenhum problema. Brasil Agro, SLC. Tá tudo muito tranquilo, assim. Você tem problemas com produtores mais desconhecidos no mercado e tal, mas nada que seja relevante a nível de mercado de empresas listadas e tudo mais. Né? Assim, papel celulose pode estar longe disso, vive um bom momento, né? A pecuária também, acho que a gente está num momento de inversão na nossa visão. Teve muito abate de fêmeas, né? Então é um movimento de mercado que agora, na nossa visão, pelo menos, a gente está passando para o ciclo de mais duradouro, de margens melhores para o pecuarista, e o pecuarista em si é pouco alavancado na média. A maioria deles trabalham com muito capital próprio, então dificilmente você tem um problema com o pecuarista, a não ser o de confinamento mais intensivo, que você pode ter um descasamento ali, não Minerva, tá longe de JBS, ter algum... longe de ter problema. Longe. Tá bom. Vamos para o momento agora, vende teu peixe aqui no Davoscast. A gente viu aí nos últimos 2 ou 3 anos aqueles analistas de Instagram, sabe, de internet, dizendo... Instagram, gostei. Influencers. Gostei do sotaque. Financial influencers. Exato, esses mesmos. Dizendo que o setor agro estava morrendo, tinha problema de crédito, se você é investidor, abandone o setor. A gente viu, né, alguns papéis realmente, como você comentou, defotando. A gente viu algumas gestoras experientes, antigas, tendo também problema de crédito no agro. Grandes bancos também. Exato. E vocês têm um fundo listado, do qual a gente é investidor, né, que é o Fiagro Risag 11, do que até onde eu sei, você ainda está no modelo virgão lá, não teve nenhum problema de crédito nele. É um fundo de 2021, 2022, Aliás, se não me engano. vamos bater na madeira aqui, né? Esse é de 21. Então, o que vocês fazem diferente, né? E por que de 21 para cá vocês tiveram 0 ocorrências de crédito nele? Eu acho que é um pouco do modelo de gestão que a gente implantou. E conta o que é esse Fiagro primeiro, não sei se todo mundo conhece. O RZAG, né, o nosso Fiagro, ele é o primeiro Fiagro listado. A gente concede crédito basicamente para grandes produtores rurais do Brasil, utilizando ali como garantia as terras agrícolas. E a gente trabalha mais com produtores de grande porte, vamos se dizer. Então, assim, eu acho que um pouco do que fez a gente até hoje ter sucesso é a proximidade com que a gente tem com o setor. Né? Primeiro, né, diferentemente de um Banco do Brasil, por exemplo, eu posso escolher para quem eu dou crédito. O Banco do Brasil, não. Chega o produtor lá, o cara vai olhar, score de crédito, está tudo bonitinho, ele vai ter que conceder o crédito. A gente não. Nosso capital é limitado, né? E eu não sou obrigado a dar crédito para ninguém. Então, no final, a gente escolhe quem são os produtores com os quais a gente vai trabalhar. Bate muita gente lá na porta de vocês todo dia? Você tá falando até que teve que bloquear, né? Não, na verdade, assim, a gente até... Por exemplo, muita gente quis crescer demais num momento em que a gente já via que seria um momento problemático. Ali em 2023, por exemplo, 2022, começo de ano, do ano de 2023... muitos distribuidores falam, vamos crescer o fundo, criar mais uma parte aqui, ser tipada e tal. Falei, não é hora de crescer o fundo, porque não é hora de avançar em crédito, porque o momento está muito estranho, está muito ruim. Então, assim, acho que essa proximidade faz com que a gente escolha bem os nossos parceiros no fundo, né? E essa experiência de trabalhar com o produtor rural, ela já vem de muitos anos, né, da parte da gestão. Né? Eu, Gabriel, Germano, o Pedro, o nosso time de gestão está envolvido com esse setor em específico, de soja, milho, algodão, produtor rural de grande porte. Vocês viajam bastante, né? Vocês passam uma boa parte do mês nas fazendas. Exatamente. Então, assim, a gente está lá para acompanhar. Então, a gente tem o histórico de quem são os produtores que, nos momentos de dificuldade, tiveram uma postura melhor. Né? A gente tem o histórico do pessoal que sabe fazer melhor, ou seja, sabe, no momento, recuar custo, para tentar melhorar a margem.
A gente tenta trabalhar com grupos que não são tão alavancados, né? Então, e que a gente tenha confiança. E eu acho que tem a questão da garantia, que é, né, o pessoal fala, pô, mas a garantia de alienação fiduciária, o produtor pode te enfiar numa recuperação judicial? Pode, isso, de fato, isso pode acontecer. Logicamente, você está concursal ao longo do tempo, você vai recuperar essa garantia. Mas, assim, geralmente ele vai fazer isso com a garantia que vale muito menos do que o que ele acha que tem de crédito lá. Se você tem uma garantia, né, que vale 100 milhões de reais, você tem 50 lá, ele vai sentar com você para resolver antes de ter algum problema. Então, assim, saber avaliar bem as garantias, estruturar bem as operações e ser parceiro. Não adianta, por exemplo, no momento em que as margens estão muito comprimidas, tudo, eu querer ir lá receber tudo de uma vez. Pô, tudo bem. Né? E aí o nosso fundo ajuda bastante nesse sentido, que é um fundo listado, eu não tenho prazo de resgate, né? Então, assim, eu consigo ter uma maleabilidade e consigo encontrar um meio do caminho ali mesmo no produtor que está talvez ali numa janela de rentabilidade menor, alonga a operação, melhora a garantia, move o spread e bola para frente. Né? Então, assim, acho que essa proximidade de entendimento nosso do setor nos ajudou bastante. A gente também não tenta adivinhar o mundo. O que é isso, né? Tem muita gente que prefere diversificar o portfólio ao máximo. Né? Então, tem lá produtor de café, agroindústria, usina de cana, produtor de soja, revenda, agroindústria de fertilizante, coloca 100 papéis, etc. É um modelo de diversificação. A gente é ultra concentrado, a gente só tem produtor rural, praticamente soja, milho e algodão. É isso que a gente tem no nosso portfólio. Só que, assim, a gente conhece muito disso. Então, assim, por exemplo, eu conheço um pouco do setor de revendas, razoável do setor de açúcar e álcool, mas eu estou longe de conseguir acompanhar isso tudo de uma vez. Eu acho que a gente teria que ter uma massa de profissionais acompanhando esse negócio muito grande para poder ter uma diversificação tão grande assim, porque você estar ligado no que está acontecendo no setor é muito importante para você tomar a decisão antecipada, né, do que você vai fazer com relação a algum crédito e tudo mais. Então, a gente é muito especialista, eu acho que isso ajudou muito a gente escolher bons parceiros e não ter nenhum problema até o momento, e que a gente acha que não vai ter ainda no médio e longo prazo. A gente gosta muito da nossa carteira e tem confiança que ela é uma carteira que performa bem aí ao longo do tempo. Outra estratégia que a gente gosta bastante de vocês é o RZTR, né? Que é uma estratégia ali de investimento em terras agrícolas. Né? Ele tem... Dentro dessa estratégia tem alguns sub-estratégias, né? Explica aí para o nosso ouvinte, nosso telespectador, sei lá como é que é. Sim. O Terrax, ele foi o primeiro fundo de terras listados na Bolsa Brasileira e ele é um fundo que ele tem 3 estratégias, mas em todas elas o ativo do fundo é a terra propriamente dita, ou seja, mesmo que eu tenha uma situação de uma estratégia que a gente chama lá de sales and leaseback, com opção de compra, né, que eu compro a terra do produtor rural com um desconto de 40% a 50% do valor real daquela terra, arrendo para ele, dou para ele uma opção de recomprar ao longo do tempo, pelo mesmo preço que ele me vendeu, né, e para isso eu cobro um prêmio, né, anual. Mesmo nessa situação, a terra pertence ao fundo, ela é um ativo do fundo. Então o cara não vai querer dar o default. Né? O que muda nas 3 estratégias, né, que eu vou explicar aqui elas, é basicamente o quanto eu espero de rentabilidade, como que eu espero que essa rentabilidade venha, mas que eu estou, em alguma parte, eu estou travando essa rentabilidade, em outra eu estou decidindo correr o risco de uma, por exemplo, transformação de pastagem em agricultura para venda futura, para saber lá na frente que eu vou ganhar um risco maior, também potencial de retorno maior. Então, basicamente, é um fundo em que a gente, por exemplo, tem 3 estratégias principais. Essa que é a de sale leaseback com opção de recompra, que a gente compra a terra do produtor rural, arrenda para ele mesmo e dá uma opção para ele recomprar ao longo do tempo. Tá? Nessa estratégia a gente trava, né? Então eu não tenho a valorização imobiliária, porque eu já dei a opção para o produtor recomprar pelo mesmo preço que ele me vendeu ao longo do tempo. Só que eu travo a minha rentabilidade. Lastreado na terra dele. Exatamente, só que eu travo minha rentabilidade, que ela advém do quê? Né? De uma parte do contrato de arrendamento e uma parte do prêmio da opção de recompra que ele tem que me pagar todo ano para ter o direito de recomprar ela pelo mesmo preço que ele me vendeu ao longo do tempo. Né? A outra é o que a gente chama de... O sales leaseback, ele é praticamente, né, para falar de uma forma simplista, ele é uma renda fixa contratada, aonde no default o fundo dobra. Exato. É isso. Ou seja, tudo que você quer é que o cara não pague.
Não é isso. Porque não é isso. Tanto que assim, a gente nunca teve um caso de default, tá? No fundo, e ele é o mais antigo da casa. Ele vai fazer 5 anos e quase 6 anos. Então, assim, o que a gente quer é a rentabilidade que foi proposta no início da operação e que ele recompre a terra como foi combinado. É isso que a gente quer que aconteça. Né? Mas praticamente eu estou travando. Ali eu estou travando uma renda fixa, pré-fixada. Com a garantia da terra. Na qual a terra já pertence ao fundo. Então, assim, se eu tiver algum problema nesse pagamento dessa renda fixa, aí sim eu vou ter que aproveitar desse desconto mais a valorização que eu tive desde o início da operação até o momento que eu tive o problema de crédito. Nunca aconteceu. O outro é o que a gente chama de buy to lease, é muito parecido com o sale leaseback, só que eu tenho um produtor que quer comprar uma fazenda à vista, por exemplo, de 100 milhões de reais, ele não tem os 100 milhões ali no caixa, ou não quer despender dos 100 milhões para não zerar o caixa, ou qualquer coisa do tipo. Ele vai lá e compra 10% da fazenda por 40 milhões, eu compro 90% da fazenda por 60 milhões, e aí eu arrendo para ele com uma opção de recompra. Então, dá na mesma do seu leaseback, o que muda é a forma como que você tem o desconto no valor da terra, né? E a terceira é o que a gente chama de land equity. Essa é uma estratégia em que a gente é mais livre, vamos dizer assim, para trabalhar. A gente pode achar uma terra muito barata, comprar ela simplesmente para revender. A gente pode comprar uma terra de pastagem degradada e ir lá fazer um investimento para transformação dessa terra numa terra de plantação de cultura, né, agrícola, de fato, e vender com ganho de capital. A gente já fez diversas operações desse tipo no fundo. Ela é a operação que mais traz rentabilidade, com certeza. A média até hoje é algo como 32%, 33% ao ano, né, de retorno nessa estratégia. Só que ela é uma estratégia mais arriscada. Né? Ou seja, eu não tenho retorno garantido nenhum. É uma estratégia que eu não tenho renda nela através do tempo. Né? Então, assim, só no momento em que eu, de fato, faço a venda da fazenda, eu tenho retorno. Então, assim, ela é uma estratégia que a gente pretende crescer nela ao longo do tempo, no fundo, mas sem comprometer os dividendos que a gente tem hoje. Então, como é que eu faço isso? Só vendendo e utilizando, né, vamos dizer, esse capital para ir comprando cada vez mais, ou conforme o fundo aumenta. Né? Então, é uma estratégia super ganhadora de dinheiro no Brasil. A grande maioria dos agricultores brasileiros que hoje são considerados milionários, ficaram ricos não só produzindo soja, mas na maioria das vezes pela valorização imobiliária do ativo. Então, assim, todo mundo vê muita gente que ficou rica com real estate urbano aí. Isso aconteceu no modelo rural de maneira até muito mais intensa, né? E a gente aposta muito nesse mercado. Acho que tem um espaço muito grande para crescer nele ainda. Maravilha. Vamos olhar para frente um pouco agora, vamos para a próxima parte aqui do episódio de hoje. E eu queria ouvir de você como é que você vê a perspectiva para a próxima e para as próximas safras aqui no Brasil. A parte da produtividade, né? O Brasil reconhecidamente é um país que ano a ano tem melhorado, né? Evoluído na produtividade. E como é que os eventos climáticos aí mais... Estão cada vez mais comuns, né? A gente fala aí de seca com incêndios, né? O ano passado, até tornado esse ano lá no Paraná. Né? Assim, de fato a gente vem tendo alguns eventos, enchente no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul... A gente passou, se você for fazer a conta ali, já dá 4 safras. Vamos ver como é que essa vai se suceder. Parece que vai ser uma boa safra até que enfim. Uma pergunta que pouca gente faz, desculpa interromper, Paulo, onde fica a maior parte da exposição de vocês em termos geográficos? Tem no sul também? Tem no centro-oeste? A maioria centro-oeste e Matopiba. Grande maioria centro-oeste e Matopiba. Então, o que a gente viu... sul do Brasil sofrendo muito nos últimos 4 anos e as regiões norte com menores problemas, a não ser na safra 23, que a gente viu no Mato Grosso um problema de início de safra que afetou razoavelmente a produtividade de soja. Não choveu, né? O que não é comum, só para você ter ideia, assim, tem produtor que a gente que é parceiro nosso, que planta, por exemplo, na região de Campo Novo dos Parecis, na região oeste do Mato Grosso, há 40 anos. Ele não tinha tido nenhum caso de quebra de safra de soja igual ele teve em 2023. Mas acontece, então, né, é raro, mas acontece. Então, assim, o que a gente está vendo para essa próxima safra, a gente já tem um contorno interessante do que deve acontecer. Houve um atraso relevante em grande parte das regiões centro-oeste e norte-nordeste das chuvas. Isso fez com que os produtores atrasassem bastante o plantio de soja.
Em alguns casos, você teve o plantio e aí ficou um período relevante sem chuva e aí teve que ter replantio, já comprometeu uma parte da produtividade. Né? A gente está falando um pouco mais de Mato Piba e a parte do Vale do Araguaia, principalmente, mas até em regiões consolidadas do Mato Grosso teve esse movimento. Agora as chuvas se estabilizaram, então assim não deve comprometer tanto a safra de soja, assim, não nem de perto vai ser igual a safra passada em termos de produtividade, sim. Só que como você tem um aumento de área, talvez uma coisa compense a outra. Parece que não vai ser tão grave se as chuvas daqui para frente se mantiverem regulares. Tá? Mas o que já afetou, com certeza, é o volume de safrinha que o Brasil vai conseguir fazer. Porque para você plantar safrinha dentro da janela, vamos dizer, ideal de plantio, que é até o início de março, por exemplo, você tem que ter plantado a soja, né, ali dentro do mês de outubro, né, no máximo no começo de novembro. E tem muita gente plantando soja agora e plantando soja nos últimos 15, 20 dias aí. Então, essa janela para safrinha... não vai ser em soja, mas provavelmente vai ser provavelmente no milho. Por quê? Porque vai fugir muito da janela ideal de plantio de milho. Muita gente nem vai plantar o milho, porque na hora que entrou março, ele já não vai tomar o risco de plantar uma cultura cara como o milho, sabendo que se não chover até o dia 10 de maio ele vai ter produtividade ruim. É improvável que você tenha chuvas contínuas dentro do mês de maio, principalmente centro-oeste e nordeste. Então, assim, o que a gente está imaginando é uma área plantada de milho menor e produtividades menores, porque geralmente o milho que mais produz é o milho plantado ali ao longo do mês de janeiro e início do mês de fevereiro. E como teve muito pouca, vamos dizer, diminuiu muito a área plantada no mês de outubro de soja, setembro, outubro, a gente espera que o milho plantado também produza menos, porque ele vai ser plantado um pouco mais tardio. Então, a gente tem aqui uma projeção que deve ter uma quebra na safrinha de milho brasileira. E aí isso pode ter um impacto, porque a demanda de milho no Brasil continua muito alta. Você está vendo um crescimento muito grande das usinas de etanol de milho. Né? Hoje aí já consome... assim, a Impasa hoje passou a raiz de longe em produção de combustível etanol. Né? Já é a maior empresa brasileira. E a maior parte compra de terceiros, né? Não tem produção própria. Exatamente. Então, assim, ela depende do milho. Esse pessoal já vem se adiantando, já vem comprando milho no mercado, agora antecipando milho para o mercado futuro. Mas eu acho que o milho pode ser quem tiver milho provavelmente vai ter uma margem melhor. Mas o problema vai ser quem vai ter tanto milho. Assim. Então, é uma safra que já está um pouco mais comprometida. Talvez não a nível de falar numa quebra gigantesca, mas vai ter uma quebra de produtividade e de volume de área plantada, com certeza, relevante. E sobre os eventos climáticos, né, adversos ali que a gente comentou no início, como é que o setor se prepara para eles ou não se prepara? Você tem uma questão que é consolidação de áreas de plantio e técnicas, né, por exemplo, de cobertura de solo. Isso fez com que você aguentasse mais o estresse. O que eu estou falando? Assim, por exemplo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, mal se falava de correção de solo em profundidade, não se falava em palhada no solo para cobertura de solo. Então, hoje você tem técnicas agrícolas que fazem com que, em eventos extremos, você ainda assim consiga ter produtividades razoáveis. Então, assim, a gente está um pouco mais preparado nesse sentido. O Brasil tem muito mais áreas preparadas para aguentar eventos climáticos um pouco mais extremos. O pessoal vem aumentando a área irrigada, ainda é irrelevante do que poderia ser. Né? Então, falta dinheiro para investimento de irrigação, por exemplo, que poderia mitigar muito, principalmente os eventos de seca. Mas, assim, é essa preparação, vamos dizer, da porteira para dentro que o produtor vem fazendo. Tem técnicas também, assim, hoje você tem sementes que aguentam muito mais. Então, teve desenvolvimento tecnológico que faz com que a gente seja um pouco menos suscetível do que era no passado. Mas não tem como mitigar tudo. Né? E os eventos extremos... Assim, não é que a gente acha que eles estão sendo mais recorrentes.
Inclusive, em algumas regiões parece que é o contrário. Mas que eles estão acontecendo, vamos dizer assim, como o agronegócio cresceu também, você acabou indo para regiões, vamos dizer assim, mais propensas, propensas, entendeu? Onde não se plantava no passado. Então, teve uma seca extrema que afetou 15% da área de produção do Piauí. Tá bom. Há 10 anos atrás, lá devia ser 1% da safra do Piauí. Então, assim, já eram áreas mais marginais em que se sabia que tinha secas mais recorrentes, em que você não plantava lá. Mas com essas evoluções, etc., técnicas, você acabou indo para aquela região. Então, você está mais suscetível. Entendeu? Conforme você aumenta, você está mais suscetível também. Lógico que eventos climáticos extremos, furacão, essas enchentes, Tornado, etc., aí é algo bem mais complexo. E que também é mais raro aqui no Brasil. É mais raro. Mas assim, a gente está mais preparado. O agronegócio brasileiro está bem mais preparado. E aí você tocou num assunto, né? Que a gente tem a evolução da tecnologia, a própria Embrapa, né? Acho que contribuiu muito para isso, né? E a gente está no mundo hoje que estamos falando de inteligência artificial, de desenvolvimento, digitalização. Como é que isso está afetando o agronegócio, na sua opinião? O agronegócio brasileiro, principalmente esse agronegócio mais empresarial, ele é muito avançado, tá? Assim, o uso de dados vem se tornando cada vez mais importante. Acho que a própria Jalles usa bastante isso, né? Exatamente. E assim, a gente fala aí da questão dos dados das máquinas, né, e tudo mais. Então, hoje as máquinas, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, são todos conectados, né? Então, você consegue ter em tempo real ali uma coleta de dados para fazer análises futuras, assim. O pessoal vem utilizando dados de maneira relevante para tomada de decisão. Você tem, por exemplo, tem um produtor que é bem próximo nosso, ele é muito avançado tecnologicamente, assim. Hoje ele usa 1/3 do que ele usava de fungicida, herbicida, de 5, 6 anos atrás. Por quê? Hoje, dentro da fazenda dele, a pulverização é 100% com inteligência artificial. Ele só pulveriza ali exatamente onde você tem a planta daninha. Não vem pulverizando tudo. E melhora até a qualidade do produto. Exato, assim. Custou para ele fazer isso? Custou. Mas hoje ele economiza 2/3 de tudo que ele aplica. Essa conta vai fechando, né, ao longo do tempo, com certeza. Então, assim, o Brasil é muito avançado, utiliza bastante dados. A gente tem várias startups e empresas que estão evoluindo no sentido de criar ferramentas para utilizar esses dados de uma forma que ajude o produtor a tomar decisões, vamos dizer, ficar mais inteligente em termos de uso de recursos. A gente acha que isso vai ser bastante relevante. A gente hoje está na elite da tecnologia. Com certeza, a gente está, com certeza. Nessa parte da porteira para dentro, com certeza. Bacana. Coisa que eu nem sabia. Nem eu. Vamos para a parte um pouco mais polêmica aqui, vamos trazer o tema político, né? Para quem acompanha aqui os nossos episódios, a gente é bastante crítico, né, ao atual governo, principalmente na gastança desenfreada. 2026, ano de eleição, né? A gente tem visto aí, talvez pela primeira vez, o centro-direita tentando se organizar melhor ali para as próximas eleições, talvez ali com a chapa café com leite, mas não dá para descartar a possibilidade de reeleição do atual governo. Eu vou quebrar aqui minha pergunta em duas partes. A primeira é, como é que é a relação, né, do agro com o atual governo? E a segunda, qual que é a expectativa de vocês ali, olhando ali para o universo agro pós-eleição do ano que vem? Vamos lá. O agronegócio brasileiro tem uma relação relativamente conflituosa com o governo atual. O governo fala mal do agro e o agro não gosta do governo atual. Isso porque, assim, o governo dá várias, vamos dizer assim, indicações de que não pretende avançar com nenhuma pauta defendida pelo setor. O governo considera o agronegócio praticamente o inimigo e uma coisa atual, meio ideológica. Do atual governo, completamente ideológica, né? Então, assim, para o setor, uma reeleição, de fato, tem um peso muito mais por a questão de segurança jurídica. Tá? Se você for ver bem o que o Lula fez para o agronegócio, de ruim, mas o que ele causa é apoio à invasão no campo,
demarcação de terra nova, indígena, sem nenhum tipo de estudo, né? Até atropelando agora o que estava sendo debatido no STF, que aí, até por causa disso, o Gilmar Mendes até marcou, de fato, aquela revisão do marco temporal. Mas não foi por causa disso que ele se divorciou, não, né? Não, acho que não. Acho que é por causa de outra coisa. Mas assim, mas assim, é um governo que traz uma insegurança muito grande para o setor, defende pautas que não são do interesse do agronegócio brasileiro, tenta burocratizar muita coisa. Tive agora na lei de licenciamento ambiental que passou, né, o veto foi derrubado, e o governo não tinha nenhum interesse de que pôde desburocratizar o setor. E aí é só você ver mais ou menos como a bancada do agro, que eles dizem, né, a Frente Parlamentar Agropecuária, uma das mais fortes, né? vota nas pautas do governo e da oposição. Então, assim... Mas o setor, ele é muito grande, é muito organizado, é muito importante para o Brasil, emprega 25% da mão de obra de carteira assinada do Brasil inteiro. Assim, a gente que vive aqui em São Paulo, você, né, não vê isso tanto, mas você vai numa cidade média... Era outro dado que eu não tinha. Grande do interior, praticamente todas as pessoas ali têm alguma dependência do agronegócio, porque o comércio... Ele depende da renda que é gerada. Qual que é a renda gerada naquele município? Ou é uma usina de cana principal, com vários produtores que produzem cana para aquela usina e entregam para a usina, e os produtores de soja, os produtores... o agronegócio é um importador de renda para o município, né? Porque ele exporta e traz essa renda para o município. E o desenvolvimento que trouxe para alguns estados, né? Mato Grosso, absurdo. Algumas cidades, a Primavera do Oeste. Quando você vai lá em regiões desenvolvidas do Mato Grosso, né? BR-163, Lucas, do Rio Verde, Nova Mutum, Sinop, Sorriso, assim, você olha as cidades e fala assim, pô, isso aqui está muito à frente, né, de vários outros lugares que a gente vive aí, que são mais desenvolvidos lá de trás. Mas é isso, é um mercado que importa dinheiro e deixa ali aquele dinheiro grande parte na comunidade, né? Então, eu não acho que, vamos dizer assim, vai ser um desastre total se o Lula for reeleito, mas com certeza o setor não torce por isso. Agora, outra coisa, né, que o setor tentou... Setor não, né? O Taxade. Tentou de tudo quanto é forma aumentar a arrecadação. No Brasil isso é notório, né? Mas principalmente ele tentar aumentar impostos sobre LCAs e CRAs, né? Que foi ali brilhantemente derrubado pelo nosso Congresso, né? Primeiro, como é que você vê a chance desse tema retornar no eventual novo governo, né? E qual que seria o impacto inflacionário disso, né? No momento que assim o Trump está voltando atrás das tarifas por conta de impacto inflacionário, né? Como é que seria o impacto no preço dos alimentos aí, na sua opinião? Esse programa, Minha Taxa, Minha Vida, que a gente vê por aí, né? Ele afeta todo mundo, né? Não é só o agronegócio, não, né? Mas no agronegócio ele tem um efeito relevante, né? Assim, o financiamento do setor já está escasso, é o que a gente estava falando aqui. O produtor tem dificuldade de pegar dinheiro, as empresas do setor têm dificuldade de se financiar. Né? E assim, as LCAs, as LCIs, os CRIs, os CRAs, os FIAGROS, eles vieram dado a demanda que existe para financiamento do setor. E eles são uma forma com que o investidor de varejo, o brasileiro comum, consegue colocar o seu dinheiro em prol do agronegócio brasileiro. Eu acho difícil ele conseguir ter algum sucesso nessa taxação, se vier a ser colocada essa pauta novamente, o que pelo menos Simone Tebet disse que não deveria acontecer, pelo menos nos próximos anos aí. Eu acho que vai ser difícil eles terem sucesso, porque é um setor muito organizado. Para você aumentar uma taxação, mudar alguma taxação no setor, você vai ter que passar isso pela Câmara, pelo Senado, e é um setor, a Frente Parlamentar do Agronegócio, é uma frente que tende a crescer. Os municípios do interior estão crescendo muito mais do que as capitais. E aí existe essa ligação íntima entre esses municípios e o agronegócio. E é só você olhar o que aconteceu na última eleição em termos de deputados e senadores, você vai ver que a maioria dos senadores que foram eleitos estão ligados ao agronegócio.
E eu acho que a tendência para a próxima eleição é essa, mesmo que É uma você tendência tenha, que continua. você tenha uma eleição do PT na presidência, por exemplo, eu acho que a questão de Câmara e Senado ela vai ser amplamente dominada pela direita, você viu isso? Principalmente As eleições ligadas ao setor do agronegócio. A gente viu nas eleições municipais. Exatamente. Quantas prefeituras, o centro-direita, principalmente ligado ao agronegócio, conseguiram na última eleição. O agronegócio se organizou nesse sentido bastante. E eu acho que vai ser difícil a gente ter vamos dizer, uma aprovação que avance para taxar esses produtos, porque, de fato, também teria um problema. Assim, você aumenta os custos de financiamento do setor. O capital de giro é um dos principais custos do setor. Se você aumenta o custo disso para o investidor final, você vai estar aumentando para quem toma, para quem bota esse dinheiro para produzir. Tudo passa pela responsabilidade fiscal, né? De você gastar demais, você precisar subir juros para conter a inflação e, na verdade, você acaba prejudicando todas as linhas de negócio. Né? Exato. Então, assim... É bola de neve, né? É bola de neve, mas eu não acho que teria um sucesso, né, no curto prazo aí, se tentarem avançar com uma taxação. Acho que são setores essenciais para o Brasil, construção civil e agronegócio empregam muita gente no Brasil, são pilares da economia e que são bem defendidos na Câmara e no Senado, na minha visão. Maravilha. Vamos para o exercício de futurologia da futurologia? Quando no último bloco aqui. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Então a gente está chegando na reta final aí, Paulo. Quase uma hora já de papo. Exato. Eu sei que você não tem bola de cristal, né? Mas na tua visão, né? Se a gente fosse pensar o agronegócio daqui a 10 anos, onde é que ele vai estar? Momento Steve Jobs, né? Olhar para frente. E quais são os maiores riscos e oportunidades durante esse caminho? Eu acho que o agronegócio brasileiro vai avançar demais, né? O mundo vai precisar cada vez mais de alimentos, né? Isso é um fato. Existem estimativas em que o mundo vai precisar praticamente dobrar a produção de alimentos nos próximos 30 anos. E aonde isso vai acontecer? Você vê a Europa, Estados Unidos e a Ásia, praticamente onde dava para produzir, já se produz. Onde dava para irrigar, já se irriga. Onde dava para desenvolver tecnologias de canais, já foram feitas, né? Então, assim, o Brasil é a fronteira de crescimento de produção mundial de alimentos. Por quê? Porque você teria, basicamente, a América do Sul, né? E a África. A África. A África tem problemas político, né? sociais, problemas políticos, problemas de infraestrutura muito mais profundos e graves do que o que a gente tem aqui. E o agronegócio brasileiro, ele avança tecnologicamente numa velocidade muito grande. E aí, tecnologicamente, que eu falo, não é dado só, é desenvolvimento de sementes, novos modelos de cultivo, desenvolvimento de novas técnicas de irrigação. Então, assim, o agronegócio brasileiro consegue evoluir, vai conseguir melhorar em termos logísticos, com certeza. A gente vê avanços, não na velocidade que deveria, mas vê avanços em infraestrutura para melhorar escoamento, para melhorar, vamos dizer assim, da porteira para fora, né, para o agronegócio. Então, assim, eu vejo o agronegócio brasileiro crescendo muito, eu vejo o agronegócio brasileiro mais tecnológico, eu vejo o agronegócio brasileiro se verticalizando cada vez mais. Então, até as usinas de etanol de milho começaram basicamente ali em 2015, tá? 14, 15, 16. Ou seja, a gente está falando de 10 anos, né? Hoje, as usinas de etanol de milho já representam, sei lá, 30% do etanol do Brasil inteiro, que, processador de etanol, de açúcar e etanol de cana-de-açúcar está aí há 200 anos. Né? Então, assim, eu acho que novas indústrias vão surgir, novos produtos, novos cultivares vão surgir. A gente vai entrar na produção de alguns tipos de alimentos que a gente não fazia. Então, o Brasil hoje tem grande produção de gergelim, novos tipos de feijão, etc. Coisa que a gente nem imaginava um tempo atrás. Tudo isso é capital local ou tem muito dinheiro de gringo nessa história toda? Tudo é capital local, praticamente. Assim, o gringo, ele desenvolve tecnologia. Então, assim, Bayer, que é a antiga Monsanto, desenvolve muita tecnologia de sementes. Tem algum avanço que vem do estrangeiro. Mas assim, o estrangeiro, qual que é a participação do estrangeiro no agronegócio brasileiro? Mínima, ainda mínima.
A gente deveria ser mais aberto ao estrangeiro, porque a gente não tem capital para crescer o tanto que poderia e deveria, né? E a gente deveria utilizar o capital de estrangeiro para poder crescer e evoluir cada vez mais. Tem uma oportunidade aí, então. Muito grande. Aliás... E o estrangeiro está olhando para o Brasil nesse sentido, porque existe, de fato, eles entendem que existe o risco de fome, de necessidade de alimento, né? Segurança alimentar. Quando você vai no Oriente Médio, na Ásia, tal, a palavra é essa, é segurança alimentar. Eles não conseguem produzir para a população que eles têm, então eles precisam que alguém produza. Então, assim, para eles investirem aqui é essencial, é só você olhar quem que é o principal sócio da Marfrig, né? Agora a BRE, né? É o Salik, é o fundo árabe, da Arábia Saudita, pertence ao Fundo Soberano da Arábia Saudita, é o principal investidor junto com o Marcos Molina, agora, quase co-controlador, assim, né? O Marcos é controlador, mas é um investimento muito grande. O que eles querem? Eles querem garantir a exportação de frango, de suínos, de bovinos lá para a Arábia Saudita. Então, assim, o mundo precisa dessa evolução do agronegócio brasileiro e a gente ainda cria muita barreira para que eles possam investir aqui. Eu acho que a gente deveria ser um pouco mais inteligente, utilizar o capital deles melhor e crescer mais rápido, né, para tomar... a gente já é um dos líderes globais no agronegócio, mas a gente poderia estar muito disparado nessa liderança se a gente soubesse utilizar melhor o capital dos estrangeiros e ser um pouco menos burocrático. Aliás, você tocou num ponto que a gente não tinha mencionado, né, que é a infraestrutura brasileira. Você acha que isso aí é um risco, né, de assim, falta escoamento, falta portos, falta transporte talvez ferroviário, né? Acho que como é que você vê o desafio logístico, né, do Brasil hoje? O desafio logístico é grande. Silos também, né? Exato. A questão de silos ela é mais pontual de alguns. Muita gente fala disso de silos, a gente não tem a capacidade de armazenar e tal, mas as safras não são produzidas ao mesmo tempo, a gente não tem necessidade de ter 100% da capacidade de estocagem da produção. Mas ainda falta estrutura de armazenagem, com certeza. Mas eu acho que a estrutura de escoamento é a principal gargalo. E o problema do Brasil é que ele é muito burocrático. Eu escuto falar da Ferrogrão, que é a ferrovia a ferrovia que ligaria... Norte-Sul, da época do Sarney. Você ainda é mais novo que eu, né? Norte-Sul já saiu em grande parte. Saiu agora, mas desde a época do Sarney, né? Exato. Mas eu escuto falar da Ferrogrão tem mais de 10 anos. Ela ligaria Sinop, que é médio norte do Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. Então, assim, há 10 anos está se discutindo, está parado numa questão... no STF, por uma questão burocrática de conversas com indígenas, etc., por uma parcela mínima da ferrovia que cruzaria a área indígena há mais de 10 anos. Então, assim, é um negócio que não tem sentido nenhum. Tá entendendo? Assim, então, o Brasil é muito burocrático, tem entraves muito grandes para se desenvolver essa questão de infraestrutura. Né? Tem a ferrovia Oeste-Leste lá na Bahia, tem a Ferrogrão, tem a continuação da Norte-Sul. Então, tem várias... Escoamento para o Pacífico, né? Exatamente. Então, assim, a Investimento gente chinês é muito carente, né? Investimento chinês. E vocês não têm noção ainda do tanto de estrada de terra que os caminhoneiros pegam no Brasil para escoar a soja das fazendas, dos silos, até os terminais ou até os portos, etc. Assim, a logística nossa ainda compromete muito da eficiência do agronegócio brasileiro. A gente precisa evoluir nisso. É o grande entrave. E então. é um dos grandes gargalos que a gente vai precisar matar aí nos próximos 10 anos, se a gente quiser chegar lá, né? E aí, Thiago, quer fazer a última pergunta aí? Vamos lá. A gente tem todo convidado que a gente traz aqui, a gente tem uma pergunta para fechar o episódio, né? E essa aqui, e não vale corporativismo, tá, Paulo? Então, é ex-RISA. Ex-RISA, exato. O Paulo, pessoa física, né? Como é que ele investe o dinheiro dele? E por que a gente sempre faz essa pergunta? Porque um dos motes que a gente começou o programa era muito na linha de que no Brasil a gente, infelizmente, não tem cultura de investimento, né? Então, acho que um dos grandes objetivos aqui do programa não é só, de alguma forma, compartilhar conteúdo, mas, de alguma forma, se a gente conseguir ajudar, né, a disseminar a cultura de investimento no Brasil, a gente vai ficar bastante feliz. Né? Sim.
Então, voltemos à pergunta final. Como é que o Paulo, né, investe o dinheiro dele? Obviamente, não vale falar da Risa. Não, até porque grande parte eu invisto na Risa, não tem nem... Assim, coloco nos nossos fundos, né? Então, essa parte já passa, vamos dizer. Eu sou um investidor da economia real, sendo bem sincero. Assim, eu invisto em fazenda de café com meus pais lá no sul de Minas. Eu e meu irmão temos uma fazenda de produção de café, nada gigante, mas tem a fazenda de produção de café. Gourmet. Né? Que era do meu avô, dividiu para 12 irmãos. A parte do meu pai, a gente foi lá e plantou a fazenda de café e tudo mais. Eu gosto bastante de terra agrícola na vida real, então eu tenho investimento em fazenda no Tocantins, junto com 2 amigos, tem investimento em outras fazendas que a gente vem trabalhando. Invisto, por exemplo, numa empresa junto com 2 amigos também em Goiás, que faz Minha Casa Minha Vida, né, constrói lá algo como 40 casas por ano, né, dividido em todos nós lá e tal. Ou seja, gosta de estar na economia real. Tenho posição em fundo com amigos que compram terra na Bolívia, entendeu? Então, assim, é bastante diversificado e raiz, assim, você dizer. É bastante diversificado, desde que seja terra, agro ou construção civil. Então, construção civil também. Tem casa que a gente compra... Surge oportunidade, tem que comprar, né? Comprar barato para transformar e vender caro é o que a gente gosta de fazer, né? Mas assim, eu gosto de ativo real e economia real, basicamente é isso. E aí, lógico, né? Tem a parte de liquidez, que você tem fundos de renda fixa ali, né? E muito nos nossos próprios fundos da Risa, mas eu sou um investidor da economia real. Maravilha. Queria te agradecer, primeiro, por ter aceito aí o convite de vir prestigiar aqui o nosso programa. Um prazer falar contigo. Falar sobre agronegócio, né? Que é uma coisa que muita gente palpita sem conhecimento, né? Eu que agradeço, Thiago, Pomper, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Vocês são de... Né? Eu sei que eu sou de casa e vocês também. Então, assim, aqui é muito mais fácil a gente bater um papo assim, mais tranquilo. E é bom poder passar para o pessoal aí um pouquinho da nossa visão do setor. Não, muito legal. E a gente aqui na Davos, a gente é investidor dos fundos da Risa há bastante tempo, né? Além de, como eu disse no início, somos amigos aqui há mais de 20 anos. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Valeu, um abraço obrigado a todos. Valeu, e até a semana que vem. Obrigado, pessoal.